Bom, o Brasil está vivendo o que a gente pode chamar de surto de dengue. Em apenas 4 meses, quase o mesmo número de casos. A gente teve quase o mesmo número de casos de todo o ano passado. Até abril são pelo menos 542 mil registros de dengue no Brasil, um aumento de 113% em relação ao mesmo período de 2021. Em todo o ano passado, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou 544 mil infectados. Por isso, a gente vai mobilizar a Rede Band News FM para saber como é que está a situação da dengue nas mais diferentes regiões aqui do nosso país. Vamos começar com Porto Alegre, Frumento? Isso, vamos ao sul do país. O Vicente Medeiros está acompanhando a situação lá no Rio Grande do Sul e ele também traz detalhes do Paraná, um estado que já decretou a epidemia por causa da dengue. O que você nos conta, Vicente? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Frumento. Boa tarde, Renan. Boa tarde aos ouvintes. Aqui no Rio Grande do Sul são 13 o número de vítimas em função da dengue aqui no estado neste ano de 2022. É o maior volume já registrado na série histórica. No ano passado inteiro foram 11 óbitos e no ano de 2020 foram 6. As mortes aparecem em 12 municípios gaúchos e, conforme a Secretaria da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, são mais de 13 mil casos da doença. O governo aqui do estado afirma que há atraso no repasse pelo Ministério da Saúde de kits para diagnosticar a dengue. E quase 90% dos municípios gaúchos estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Já no Paraná, a Secretaria Estadual da Saúde declarou situação de epidemia de dengue. O governo confirma 9 mortes. São 15 mil novos casos da doença em comparação com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na semana passada e desde agosto do ano passado são pouco mais de 109 mil casos notificados e 37 mil casos confirmados. O governo do Paraná também solicitou ao Ministério da Saúde a revisão dos preços de medicamentos que combatem a dengue. A medida foi tomada como uma estratégia para ampliar o atendimento contra a doença. Aqui na capital dos gaúchos, tempo nublado, chove fraco, temperatura 18 graus. Obrigado, Vicente, pelas suas informações. E a gente está vendo o avanço da dengue depois da Covid. Isso já era até um pouco esperado. A gente ficou muito tempo em casa, né? E agora vem esse combo aí. A gente conversou também aqui na Band News FM com a doutora Rosana Richman e ela estava contando pra gente que esse deve ser um inverno de muitas infecções respiratórias, né? Porque a gente ficou quase 2 anos sem adquirir imunidade de vírus que já circulavam, a nossa imunidade vai caindo, enfim. É uma situação complicada, vem a dengue por aí e não é só a dengue que preocupa, né? A gente viu, inclusive, isso das infecções respiratórias aqui em São Paulo. Muitas crianças internadas, leitos de UTI, também de enfermarias da capital paulista, com ocupação chegando perto de 90% de crianças, porque ficaram 2 anos sem ir à escola, sem ter contato com outras pessoas. Preocupa também um outro cenário bastante crítico, é o da chikungunya. Vamos até Fortaleza, saímos do sul do país, vamos até o Nordeste conversar com o Rômulo Magalhães, que tem essas informações pra gente. Fala, Rômulo. Oi, Renan. Oi, Eduardo. Olá para os ouvintes também, é isso. Nos primeiros 4 meses de 2022, o número de casos de chikungunya em Fortaleza já é 6 vezes maior que o número registrado no mesmo período do ano passado. Esses dados, eles são da Secretaria Municipal de Saúde, foi divulgado aí. Segundo o órgão, neste ano, até abril, Fortaleza registrou 1.061 casos da doença, e aí, de janeiro a abril de 2021, foram registrados 184 casos. A Secretaria Municipal da Saúde informa que os casos foram contabilizados em 81 bairros da capital cearense, sendo que em um bairro da zona leste da capital, o que lidera esse ranking aqui de casos em Fortaleza, com cerca de 20% de todos os casos registrados, que chega aí aos 244 registros. O diretor da Célula de Vigilância Ambiental e de Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Atualpa Soares, explicou aqui para a equipe da Band News FM Fortaleza que a maioria dos casos se concentra nas regionais 5 e 6, e que pessoas que não tiveram a doença durante a primeira onda estão agora se contaminando. Para evitar a propagação da chikungunya, a Prefeitura realiza ações pontuais nessas 2 regionais, e aí a Atualpa também reforçou que o aumento de casos não pode ser considerado como epidemia. Lembrando que a Prefeitura ela já realiza algumas ações para interromper a proliferação desse mosquito, do Aedes aegypti, mas claro, a gente lembra também que é imprescindível que a população faça a sua parte, eliminando aí os focos do mosquito. Aqui na capital cearense faz neste momento 31 graus.
É o mesmo mosquito, né? E os cuidados são os mesmos. A gente não pode deixar a água parada. Obrigado, viu, Romulo, pelas suas informações. Vamos então ao Centro-Oeste. Por lá, o Segismar Júnior traz informações pra gente. Segismar, aí em Goiânia já tem uma mobilização também para que a gente diminua esses focos, porque são os focos da dengue que preocupam nesse momento. Tem sim, boa tarde, Eduardo, Renan, boa tarde a todos os ouvintes e internautas. A Prefeitura de Goiânia, inclusive, na semana passada, iniciou uma força-tarefa na região norte aqui da capital, justamente para poder dar um pontapé inicial. A cada semana será feita uma força-tarefa, intensificando aí, de fato, o combate ao mosquito da dengue em regiões diferentes. De acordo com as autoridades goianienses, informação não falta mais para a população. Agora é necessário que cada pessoa faça a sua parte, mesmo porque, Eduardo, Renan, ouvintes internautas, a maior parte dos casos de incidência de dengue, de água parada, de focos do mosquito Aedes aegypti, foram encontrados justamente em residências, né? No caso, alguns em empresas, mas os lotes, e especialmente os lotes públicos, teve uma incidência muito baixa. Então, a Prefeitura de Goiânia tem realizado essa força-tarefa, lembrando que Goiânia é a capital com o maior número de casos de dengue nesses 4 primeiros meses de 2022, são 31.189 casos, com 3 mortes confirmadas e outras 18 que estão em investigação. O estado de Goiás também encabeça esse ranking nada positivo. O mosquito Aedes aegypti também preocupa o estado de maneira geral. São 44 mil casos de dengue já confirmados em Goiás, o que representa 1.366 casos para cada 100 mil habitantes. São 9 mortes já confirmadas aqui no estado goiano e 38 suspeitas estão sendo analisadas, 38 óbitos suspeitos. Com relação ao que você perguntou no início, uma outra atitude, Eduardo, que as autoridades, voltando a falar aqui da capital goianiense, estão tomando é a seguinte: já que não falta informação e que muita gente não tem, de fato, feito a sua parte, a Prefeitura está realizando uma multa que varia entre R$ 600 a R$ 26 mil. Doendo no bolso, agora mesclando com a informação que a Prefeitura de Goiânia espera minimizar o número de casos de dengue aqui na capital. Lembrando que no estado de Goiás, nos últimos 2 anos, nós estamos vindo de uma baixa considerável e com isso agora, nos 4 primeiros meses, a alta é substancial. Fechando o giro da reportagem da Band News FM, vamos ao Rio de Janeiro saber a situação da dengue com Gustavo Seleman. Levantamento da Prefeitura do Rio, que apontou para uma situação de alerta para doenças causadas pelo Aedes aegypti. Segundo a pesquisa, o índice de infestação predial pelo mosquito está em 1,1%. O inseto é responsável, pela transmissão da dengue, da zika e também da chikungunya. Esse foi o primeiro estudo realizado sobre o assunto após a pandemia. De acordo com a pesquisa, quase 30% dos focos estavam em vasos ou frascos com plantas, pingadeiras, recipientes em geladeiras, bebedouros e também objetos religiosos. Um outro levantamento da DASA, maior rede de saúde integrada do Brasil, identificou um aumento expressivo nos casos de dengue aqui no estado do Rio. Isso desde o início de janeiro até a segunda quinzena de março de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. Em todo o país, o estado fluminense teve o segundo maior aumento, com uma alta de 207% dos testes com resultados positivos para a dengue. Segundo pesquisa da Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, entre 1º de janeiro e 6 de março deste ano, foram registrados 364 casos de dengue. Em 2022, 2 pessoas morreram nos municípios de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, e também na capital fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. Faz sol agora no Rio de Janeiro, temperatura na casa dos 31 graus. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Obrigado às praças da Band News FM, a gente fazendo um giro e mostrando que a situação da dengue é preocupante. Então, vamos acabar com esses focos aí, tirar a água parada, virar o vasinho de planta. Enfim, a gente não pode deixar que essa doença volte aí a se proliferar cada vez mais.